Senhora Presidente, os pais de Jonathan Samerano rezaram todos os dias por um milagre. Em vez disso, na semana passada, recebemos a confirmação fria de uma tragédia. As forças de defesa de Israel recuperaram o corpo de Jonathan em Gaza. Ele tinha apenas 21 anos, foi sequestrado em 7 de outubro por um funcionário da UNRWA, um terrorista que recebia seu salário da ONU. As Nações Unidas pagaram o salário do homem que roubou o corpo de Jonathan e o arrastou para Gaza. Onde estão as condolências do secretário-geral? Onde está sequer um pedido de desculpas do comissário-geral Filippo Lazzarini? O silêncio ecoa mais alto do que qualquer declaração vazia que eles já tenham feito. Ninguém neste prédio pode alegar ignorância. Ninguém pode se esconder atrás da desculpa de não saber, porque a mãe de Jonathan, Ayelet Samerano, veio aqui muitas vezes, a este mesmo prédio, e olhou nos olhos do comissário Lazzarini, exigindo responsabilidade, exigindo respostas. Quem lhe lembrou que o distintivo da ONU não deve ser um escudo para terroristas? Nenhuma resposta até hoje. Agora, na semana passada, Ayelet enterrou seu filho enquanto a ONU enterrava a cabeça na areia. Essa mancha nunca sai. Colegas, quando a Roma antiga enfrentou um inimigo brutal e implacável, Catão, o Velho, terminava cada discurso com as mesmas palavras. Cartago delenda est. Cartago deve ser destruída. Em todo discurso que faço aqui, digo a vocês a mesma frase. Eu não peço destruição. Eu não peço vingança. Não, peço algo muito mais simples, muito mais humano, e digo isso a vocês quase toda semana. Tragam-nos para casa. Muito simples. Todos vocês falaram sobre o que esperam: humanitário, cessar fogo, libertação dos reféns. Não, é diferente. Tudo começa com a libertação dos reféns. Depois disso, vocês podem falar sobre o resto. Tragam-nos para casa. Todos eles. Antes de qualquer coisa, isso precisa acontecer. Os reféns precisam ser libertados. A guerra não vai acabar com ninguém permanecendo em Gaza. Isso não vai acontecer. A mesma cegueira moral que falhou com Ayelet Samerano e continua a falhar com os reféns, agora ameaça a única iniciativa que realmente está alimentando os civis de Gaza. A GHF, Fundação Humanitária de Gaza. Em apenas um mês, a GHF entregou mais de 46 milhões de refeições, distribuídas diretamente para famílias palestinas a partir de 3 pontos de distribuição seguros. A velocidade e a eficiência estão aumentando rapidamente, com mais de 2 milhões de refeições entregues em um único dia. Eles conseguiram contornar os terroristas que desviam a ajuda, lucram com ela ou a direcionam para os objetivos assassinos do Hamas. A GHF ofereceu às Nações Unidas total compartilhamento de dados, logística conjunta e monitoramento transparente. Qual foi a resposta do secretário-geral e de outras autoridades? E ouvimos isso hoje: indiferença, difamação e obstrução. 3 semanas atrás, terroristas do Hamas assassinaram funcionários claramente identificados do GHF quando eles retornavam de um dia alimentando civis de Gaza. Imagens horríveis. Eles pararam o ônibus, torturaram-nos no meio da estrada e executaram-nos. O secretário-geral não disse nada. OSHA, nada. UNRWA, nada. O silêncio diante de um assassinato não é imparcialidade, é abandono. Enquanto isso, alguns escritórios aqui circularam briefings anônimos difamando o modelo GHF. Eles espalharam essa informação de que o Hamas a utilizou como arma para justificar mais ataques contra trabalhadores humanitários. De forma escandalosa, a ONU também encorajou e promoveu falsas alegações contra o GHF sobre incidentes violentos, promovendo descaradamente alegações feitas por fontes controladas pelo Hamas.
Sua cegueira e ódio agora chegaram ao absurdo, com alguns atores até promovendo a teoria da conspiração insana de que a ajuda distribuída contém drogas. Como se as pessoas que arriscam suas vidas para alimentar famílias estivessem secretamente traficando entorpecentes. Isso é delirante. Eu não entendo. Por que não cooperar? Por que não trabalhar juntos? Então vamos falar claramente. Se você realmente se importa com as crianças de Gaza, pare de sabotar o único programa que as alcança em vez de terroristas. Condene os assassinos. Seja parceiro das pessoas que entregam o pão, não das que o queimam. Pare de atrapalhar e saia do caminho daqueles que estão tentando ajudar. Para preservar sistemas quebrados, o GHF não está interessado em comunicados de imprensa ou vitórias técnicas. Está interessado em melhorar a situação humanitária. Se você se importa com o povo de Gaza, pare com a difamação e as mentiras e ajude-os a ajudar o povo de Gaza. Senhora Presidente, enquanto a ONU lutava para recuperar sua clareza moral, Israel agiu com a nossa. Durante a Operação Leão Ascendente, as FDI alcançaram total superioridade aérea sobre o oeste do Irã e até mesmo sobre Teherã, atingindo complexos nucleares, campos de aviação e locais de mísseis balísticos. Neutralizamos mais da metade dos lançadores de mísseis balísticos do Irã que ameaçavam Israel e o mundo inteiro. Destruímos mais de 1000 vantes e interceptamos cerca de 90% dos mísseis disparados contra nossas cidades. Não perdemos uma única aeronave israelense. Nosso alvo foi a máquina de guerra do regime, não seu povo. Esta é outra linha moral que o Irã jamais respeitará, pois eles intencionalmente dispararam seus mísseis contra nossos centros populacionais, assassinando 28 civis. O terror de Teherã não para nas fronteiras do Irã. Seu dinheiro, armas e ordens fluem diretamente para a Judéia e Samaria. Em maio deste ano, Hananel e Tzelagues, de 37 anos, estavam dirigindo para o hospital para receber seu bebê no mundo. Zela estava grávida de 9 meses. Era para ser o dia mais feliz de suas vidas. Em vez disso, enquanto dirigiam à noite a caminho do hospital, um terrorista abriu fogo contra o carro deles. Zela foi assassinada, assim como seu filho ainda não nascido. Uma família destruída. 3 crianças ficaram sem mãe. Uma vida roubada antes mesmo de começar. Os rifles e munições que chegam às mãos de terroristas como este vêm diretamente da cadeia de suprimentos de morte e terror da IRJC. Nunca mais permitiremos que nossas famílias sejam caçadas. O padrão é inconfundível. O Irã financia o Hamas para massacrar nosso povo, o Hezbollah para lançar foguetes contra nossas cidades, os Houthis para sequestrar rotas marítimas e lançar mísseis balísticos, células terroristas na Judéia e Samaria para emboscar civis inocentes a caminho de dar à luz. Israel continuará a cortar essas linhas de suprimento iranianas, seja para Gaza ou para Jenin. Colegas, junto à escuridão, um futuro diferente já está tomando forma, um futuro de cooperação, um futuro de paz. Essa visão foi estabelecida nos acordos de Abraão e Israel continua comprometido em expandir esse círculo de parceria e normalização. Por toda a região, as nações estão escolhendo um caminho não definido pelo ódio antigo, mas pelo interesse compartilhado e pela esperança comum. Esse caminho está aberto a todos que o buscam. Acreditamos em um Oriente Médio pacífico, construído não sobre túneis de terror e mísseis balísticos, mas sobre inovação, diálogo e respeito mútuo. Continuaremos trabalhando com todos que compartilham essa crença e desejam ver um futuro mais promissor. Já vimos como é esta região quando ela escolhe a guerra. Também já vimos no que ela pode se tornar quando escolhe a paz. Israel nunca deixará de defender seu povo,
mas também nunca deixaremos de desejar alcançar a paz. Obrigado, senhora presidente. Agradeço ao representante de Israel pela declaração. Não há mais nomes inscritos na lista de palestrantes. Agora convido os membros do Conselho para consultas informais. O representante do Estado Observador da Palestina solicitou a palavra para mais declarações. Dou-lhe a palavra. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de saber se esse acordo pacífico para o Oriente Médio inclui o Estado independente e soberano da Palestina, ou se é novamente baseado na ilusão de que, de alguma forma, existe uma maneira de destruir o povo palestino em vez de reconhecer e implementar seus direitos. Declaramos de forma muito clara que estamos dispostos a cooperar e trabalhar em estreita colaboração com o presidente Trump e a administração do EUA, com a Arábia Saudita e países árabes e muçulmanos, com parceiros europeus e globais para alcançar a paz, uma paz verdadeira e genuína, uma paz justa e duradoura. Não vamos distorcer o significado da palavra e não há paz sem justiça e sem respeito ao direito internacional. Não existe paz às custas do direito internacional, da vida e dos direitos das pessoas. É verdade que houve um bloqueio total à ajuda humanitária e à fome foi usada como arma de guerra e agora a ajuda sendo distribuída. E a pergunta é, como você pode reclamar? Não podemos reclamar porque, embora a primeira situação tenha sido inaceitável, desumana e insuportável, e tenha sido uma decisão oficial do governo israelense bloquear aquela ajuda humanitária por tanto tempo e criar as condições de fome em Gaza, isso não significa que qualquer outra coisa também seja aceitável. Devemos ignorar o que vemos com nossos próprios olhos? Há alguém aqui que não está vendo as imagens de milhares de pessoas tentando receber ajuda e sendo baleadas, de pessoas sendo mortas todos os dias? Isso não é uma conspiração ou uma narrativa imaginária. Essas são imagens que vemos todos os dias e já pedimos várias vezes para permitir a entrada de jornalistas internacionais e para permitir missões de investigação, missões internacionais de investigação, para nos dizerem o que está acontecendo, caso devamos acreditar que tudo o que estamos vendo não é verdade. Nosso povo está sendo tratado como gado. Eles estão sendo baleados como animais. São seres humanos. Não deveríamos acreditar nos testemunhos de soldados israelenses dizendo que receberam ordens para atirar nas pessoas que vinham buscar ajuda enquanto estavam desarmadas, enquanto não eram inimigos? E se essas pessoas que vocês veem nas suas televisões todas as noites e todos os dias fossem israelenses, passando fome, tentando conseguir ajuda, o que aconteceria? Todos os dias, 30 palestinos são mortos tentando conseguir ajuda. Então, sim, a ajuda precisa ser distribuída, mas precisa ser distribuída de maneira digna para todos os palestinos, não como um meio de deslocá-los à força, espremê-los em uma parte do território, deixá-los desesperados, humilhá-los ainda mais. Pedimos para ser tratados como seres humanos. Isso não é pedir demais e é um pouco insultante sugerir que não temos direito a esse tratamento, que devemos aceitar qualquer coisa que nos joguem e ainda agradecer por isso. Falando sobre ataques a trabalhadores humanitários, você quer ir lá? Ataques a trabalhadores humanitários da ONU. O quê? Dizer o quê? Ataques a trabalhadores? E o Hamas? Você falou de... Colegas, Você falou do Hamas e o... eu só queria lembrar que o decoro do Conselho seja mantido e que devemos nos abster de quaisquer ataques pessoais ou mesmo discussões incoerentes. Vá em frente. Entendido, senhora presidente. Vimos ataques a trabalhadores humanitários e à equipe da ONU. Vimos a narrativa de que os palestinos são monstros sanguinários e que a ONU fez parte de uma rede de terrorismo. E essa narrativa e esse incitamento levaram a consequências reais, com as forças de ocupação matando famílias inteiras e crianças, atacando a ONU, matando e detendo pessoas além de torturá-las. E isso deve ser levado a sério
O Hamas é responsável pelas ações que toma. E temos sido muito claros em nossa posição sobre cada questão, seja em relação aos ataques contra civis ou a tomada de reféns. Rejeitamos e nos opomos a essas ações, mas Israel é responsável por suas ações. Israel também é responsável por suas ações, não pode adiar essa responsabilidade ou negá-la. É uma questão de libertar os reféns, bombardear massivamente bairros inteiros, destruir casas, estejam vazias ou ainda com pessoas dentro, bombardear as tendas das pessoas, atirar com snipers, disparar balas na cabeça de crianças. Eles estavam à procura de reféns enquanto faziam isso. Médico após médico vem aqui explicar o que está sendo feito aos palestinos, negando-lhes o direito à vida, negando-lhes acesso a hospitais, negando-lhes acesso a escolas, destruindo suas vidas. Isso era sobre a libertação dos reféns. Ou fingindo que ninguém aqui se importava com os reféns, quando havia legislação após legislação sobre esse tema. Mas em paralelo ao apelo pelo fim do assassinato de palestinos, do deslocamento de palestinos, das prisões arbitrárias de palestinos. Mas vocês não conseguem tolerar o fato de que os palestinos são pessoas que são seres humanos e que têm direito à mesma medida de direitos. Não se trata deles. Um cessar-fogo seria a melhor maneira de acabar com o derramamento de sangue, libertar os reféns e finalmente iniciar um caminho para pôr fim à ocupação. E quero deixar muito claro, quando falamos de genocídio, de forma alguma responsabilizamos os judeus ao redor do mundo pelas ações de Israel. Essas são determinações legais. Esses são crimes que têm uma definição. Se eu digo que Israel comete crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio, ninguém pode responder que estamos alimentando o antissemitismo, exceto aqueles que confundem os atos do governo israelense com judeus ao redor do mundo. E essa é uma confusão inaceitável. Nunca iremos por esse caminho. Os responsáveis são aqueles que cometem o ato, e você não pode dizer que eles são responsáveis por causa de sua identidade, nem pode dizer que são inocentes com base em sua identidade. A identidade dos perpetradores e a identidade das vítimas não são relevantes aqui. São as ações que foram cometidas. E podemos ter um debate jurídico sobre a qualificação de genocídio, apesar da conclusão esmagadora alcançada por muitos especialistas jurídicos ao redor do mundo e por muitas organizações extremamente credíveis em todo o mundo. Acho que é mais importante focar em acabar com as mortes. Mas não é aceitável usar o povo judeu ou o Holocausto como escudo para impedir que Israel seja responsabilizado pela prática de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. É irresponsável fazer isso. É inaceitável fazer isso. Acreditamos no direito internacional, em todo o direito internacional, nada além do direito internacional. Nós nos responsabilizamos com base nesse padrão. Israel não pode inventar seu próprio padrão. As mesmas regras se aplicam a todos nós. E todos que violarem essas regras devem ser responsabilizados. Acredito que vidas palestinas suficientes foram perdidas para que finalmente se chegue a essa conclusão. Não há nada que justifique massacres. Nada. Você não pode dizer meu direito à segurança, ou você não pode dizer meu direito à existência. Não é possível usar palavras grandes para se esconder atrás delas e justificar massacres. Queremos vida compartilhada, 2 estados, Palestina e Israel. Somos muito claros e eu gostaria que pudéssemos ter essa clareza do outro lado. 2 estados, Palestina e Israel. Israel é membro das Nações Unidas há 75 anos. Ainda estamos esperando nossa vez. E como podemos explicar que ainda estamos esperando nossa vez? Como podemos explicar que nosso povo ainda não é livre depois de todos esses anos? Que eles precisam cumprir um requisito, alcançar um patamar que nenhum outro país do mundo foi obrigado a atingir? As mesmas regras para todos, direito à vida para todos, direito à segurança para todos, direito à liberdade para todos, respeito à dignidade humana para todos. Falando em escudos humanos para justificar o bombardeio em massa de pessoas, atirando aleatoriamente em pessoas, quando o próprio Israel, segundo o mais recente relatório da ONU, usou meninos
meninos em Gaza e na Cisjordânia, meninos palestinos como escudos humanos em suas operações militares. Esse é o problema quando você acha que o que faz é aceitável só porque é você quem está fazendo. Não, as mesmas ações devem receber o mesmo nível de condenação e a mesma clareza. Todas essas pessoas sequestradas em Gaza que desapareceram, incluindo médicos, incluindo crianças. Isso seria aceitável? E pedimos ao povo israelense que não acredite na narrativa de seu governo de que o mundo inteiro está conspirando contra eles. Estamos realmente estendendo nossa mão em paz para acabar com a violência. Mas precisamos pôr fim à ocupação. Precisamos de liberdade e justiça para que todos possam coexistir em nossa região. Esse é o novo Oriente Médio, de que todos precisamos e almejamos. Esse é o Oriente Médio correto que precisamos ver. Onde nenhuma existência seja negada, onde a liberdade de ninguém seja negada, onde a segurança de ninguém seja negada, onde possamos compartilhar a vida, a paz e a prosperidade. Obrigado, senhora presidente. Agradeço ao representante do Estado Observador da Palestina por sua declaração. O representante de Israel pediu a palavra para fazer uma nova declaração. Concedo-lhe a palavra. Obrigado, senhora presidente. O representante da Palestina falou por tanto tempo, mas em seu discurso você se esqueceu de mencionar a responsabilidade do Hamas. Por que você tem medo do Hamas? Não vou responder a todas as suas mentiras. Vou lhe fazer uma pergunta. Você pode concordar comigo e com meus colegas que não há futuro para Gaza com o Hamas em Gaza? Você pode concordar com esta frase que o futuro de Gaza não incluirá o Hamas? Se você disser sim, podemos conversar sobre tudo. Vocês nos culpam e nós culpamos vocês. E isso é o cerne do conflito. Nós não queremos destruir o povo palestino. Nós não estamos lutando contra o povo palestino. Estamos lutando contra o Hamas, a organização terrorista que trouxe vocês até onde estão hoje. Portanto, se você afirma que representa o povo palestino, seja responsável, seja corajoso e concorde comigo hoje que o futuro de Gaza não incluirá o Hamas. Agradeço ao representante de Israel por sua declaração e o representante do Estado Observador da Palestina pediu a palavra para fazer uma nova declaração. E eu lhe concedo a palavra, sendo esta nossa última declaração na reunião. Obrigado, senhor presidente. Fico me perguntando, se isso não é uma tentativa de destruir a Palestina, então o que é? Ouvimos que vocês estão tomando todas as precauções para não ferir civis. Só posso imaginar o que seria se vocês não estivessem tomando essas precauções. Você perguntou. Acontece que não estamos em um interrogatório israelense, de uma prisão israelense. Eu já disse, mas você decidiu não ouvir. E peço desculpa, senhora presidente, por me dirigir diretamente a essa pessoa, já que o representante de Israel se dirigiu a mim. Já dissemos que não aceitamos e rejeitamos todos os ataques contra civis. Já dissemos que estamos dispostos a assumir nossas responsabilidades e o governo e a segurança em Gaza amanhã. Responsabilidade exclusiva. Isso significa que não haverá governo do Hamas em Gaza. Isso significa que não haverá armas lá, exceto nas mãos do governo oficial palestino. Temos uma política de um Estado, uma lei, uma arma, um governo. Mas vocês estão minando esse governo palestino que quer a paz. Vocês estão impedindo que isso aconteça. Quanto mais adiamos o cessar-fogo, mais mortes acontecem. Em vez de chegarmos àquela solução proposta pela Palestina, pela região e pelo mundo, de ter um governo palestino operando em Gaza com apoio regional e internacional, com envio de forças a nosso convite, vocês estão negando esse Estado. E sempre há uma justificativa. É o Hamas, é isso, é aquilo, é você não disse isso ou deveria fazer aquilo. Olhe para tudo o que fizemos e tudo o que dissemos e me diga onde Israel fez algo que corresponda ao nível de compromisso que demonstramos. Seu Knesset está votando contra o Estado palestino, seus oficiais estão destruindo no terreno. Você pode alegar que não está tentando destruí-lo, mas novamente as pessoas têm olhos. Israel reconhece o Estado da Palestina. Diga isso, então esse seria um encontro importante em que finalmente teríamos alcançado um avanço, que você acredita em um Estado palestino vivendo lado a lado com Israel.
Portanto, há soluções para todos os problemas, desde que finalmente estejamos em um contexto onde nossos direitos sejam reconhecidos, onde a segurança de ambos os lados possa ser garantida. Israel reivindica o direito de fazer qualquer coisa sob o pretexto de segurança. Isso não é possível. Nenhum outro Estado poderia se comportar dessa maneira. Então, acho que fomos claros. Não podemos ser mais claros. Existe uma solução hoje, mas nada justifica o que vocês fizeram em Gaza. Nada justifica o que vocês fizeram em Gaza. Se tivéssemos tentado justificar a morte de civis israelenses, ninguém no mundo teria aceitado isso sob qualquer motivo e sob qualquer reivindicação ou qualquer direito. Portanto, o seu assassinato sistemático de civis palestinos nunca pode ser justificado. Nós não somos seres humanos inferiores. Nós não somos descartáveis. E então os relatórios da ONU estão errados, as organizações de direitos humanos estão erradas, os jornalistas estão errados, os governos ao redor do mundo estão errados. Seus aliados mais próximos estão errados. Ou talvez você esteja errado, talvez você esteja mentindo, talvez você esteja distorcendo a realidade para servir a política que o representante permanente de Israel escreveu sobre a importância da migração voluntária dos palestinos, o nome código para a limpeza étnica em Gaza. Queremos viver em liberdade e dignidade em nossa terra. Esse é o nosso direito. E estamos dispostos a fazê-lo dentro da solução de 2 estados. Dentro da solução de 2 estados. E é hora de Israel parar de destruir essa solução para o benefício dos palestinos, para o benefício dos israelenses, para o benefício da região e para o benefício do mundo. Representante do Estado Observador da Palestina, por sua declaração. E agora convido os membros do Conselho para consultas informais para continuarmos nossas discussões sobre este assunto. A reunião está encerrada.